nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, me passaram uma missão um tanto desafiadora, que seria fazer uma palestra para essa nossa semana focada no ECID Morumbi, uma palestra para os pais dos jovens do ECID. E eu realmente fiquei até um pouco relutante e pedi muito para Deus se era vontade dele ou não que eu desse a palestra. Estou um pouco destreinado, né? Mas vamos lá, eu aceitei o desafio e coloquei na conta de Deus, coloquei na conta do Espírito Santo, deixei que ele agisse. E assim se deu, né? E vamos falar então para vocês. Para quem não me conhece, eu sou José Caetano, casado com Ana Paula Caetano já desde 2003. Sou membro do movimento Reino Christi desde 2002, né, nos períodos paleolíticos, aí, né, jurássicos talvez, do movimento. E alguns me conhecem por ter trabalhado na agência de notícias Zenit, junto com a minha esposa. Trabalhamos aí por longos anos até 2010. Né? E agora eu trabalho junto com o padre Rodrigo Hurtado no Instituto Católico de Liderança. Mas vamos lá. Fiquei pensando num tema e pedindo para que Deus me iluminasse e eu acho que eu tinha que falar para mim mesmo, ou seja, uma palestra que eu estou dando para os pais e me colocando aí com vocês no auditório como pais. E pais analógicos em um mundo digital. Então eu vou conversar com pessoas que entendem o sentido de algumas expressões da língua portuguesa, como por exemplo, vira o disco, né? Ou parece uma vitrola quebrada, elas são bem semelhantes, né? Ou então tem uma aqui que a gente vai conhecer aqui, né? Alguém se lembra do que seria esse instrumento grande que está aqui atrás de mim, né? Então, lembra quando a gente falava assim, caiu a ficha? Pois é, são expressões aí que quem nasceu aí depois de meados dos anos 80 talvez já não entenda muito, né? Porque até mesmo os orelhões mudaram, já não eram mais fichas, eram cartões. Mas quem nasceu aí nos gloriosos anos 70, como eu, ou até meados dos anos 80, entende muito bem aí o que essas expressões querem dizer. Então, são essas pessoas que hoje têm filhos, né? E eu vou falar para elas, né? Na nossa infância, hoje tem outra expressão que vocês vão entender. Na nossa infância, juventude, quando a gente ia ligar para um amigo nosso, a gente discava, né? Disca o número para tal pessoas, né? Porque os telefones, igual esse que está aqui atrás de mim, tinha esse disco numérico. E a gente odiava quando o número da pessoa tinha o dígito 0, né? Porque no meio da ligação, às vezes você estava fazendo toda a volta do disco e ele escapava da sua mão. Pronto, você já tinha que desligar e voltar a fazer a sequência toda. Isso porque os números do telefone tinham 6 dígitos, né? Ainda bem que os botões entraram, porque quando começaram a aumentar os dígitos de telefone, você imagina se tivesse um número com muito zero e você tivesse que discar aquilo várias vezes e aquilo escapasse, né? Seria uma ligação impossível. Para vocês terem uma ideia como os tempos mudaram, quando eu estava preparando essa palestra e eu fui escrever isso, e eu escrevi a palavra discar, o corretor ortográfico do Google Docs não entendeu, ele perguntou se eu queria dizer descer. Ele não sabe, nem o Google Docs sabe mais o que é discar, né? Eles surgiram já depois que os telefones deixaram de ter esse disco, né? Mas com raríssimas exceções,
Nós crescemos, nós que nascemos aí nos gloriosos anos 70, até meados de 80, nós crescemos em um mundo totalmente analógico, né, em que os nossos sensoriais eles sofriam estímulos, por assim dizer, equilibrados. Né, e ainda que as nossas TVs de tubo, aquelas quadradonas, nos bombardeassem com informações audiovisuais diversas, o próprio timing daquelas cenas era um timing lento. No ano que eu nasci, por exemplo, George Lucas lançava o primeiro filme de Star Wars, né, que foi algo absurdo, efeitos especiais incríveis. E hoje a gente assiste aquilo e vê a tosqueira que é. E os Eagles estavam no topo das paradas da Billboard com uma canção que é um enredo de um filme de terror que até hoje não foi filmado, que é Hotel California, né? Hotel California. A nossa infância e juventude ela era feita de arranhões, quedas de skate, caí muito, né? Queda de bicicleta, um braço quebrado vez ou outra, fumaça do Marlboro, dos adultos que fumavam. O cigarro não fazia mal, né? Não se sabia que ele fazia mal e as pessoas fumavam em ambientes fechados ou abertos, tanto faz. Então nós crescemos aí. Eu agradeço a Deus profundamente por ter sido nascido e ter sido criado numa pequena cidade do interior de São Paulo, Cachoeira Paulista. Ela ainda é uma cidade pequena, e muito gostosa, aconchegante. E eu sabia naquela época que se eu fosse pego aprontando, certamente eu levaria uma bronca e um tapa endireitador, vamos dizer assim, quando chegasse em casa, né? Tomava um tabefe dos meus pais. E assim foi a nossa infância e nossa juventude, né? Então vieram os anos 80. A charrete que perdeu o condutor, como cantaria Raul Seixas. E daí parece que o relógio tecnológico disparou, né? A gente ainda brincava na rua de casa com os amigos do bairro, tomando cuidado com os carros que passavam, e daí de repente veio o videogame. E a gente foi tirado das ruas. E a gente ia para competir em enduros, né, ou em decathlons, ou saltávamos como Indiana Jones sobre crocodilos. Mas aqueles gráficos eram toscos, que a gente já sabe, são gráficos de 8 bits, aquele som era tosco. E aquilo para nós não parecia ser realidade, a gente sabia que aquilo era um jogo eletrônico. E ainda que a gente ficasse horas com a criançada do bairro, né, porque nem todo mundo tinha videogame, né, não tinha videogame em todas as casas, né, então os que tinham, os que conseguiam ter videogame reuniam toda a galera que estava na rua, ia para casa e a gente ficava jogando aquilo por horas em uma competição saudável. Era um jogo de tabuleiro, porém ligado na televisão, né? Então aquilo para nós não era uma verdade. A gente sabia que aquilo não era real, era um jogo de tabuleiro, né? Os gráficos, os sons ainda eram manifestamente quadrados demais para que a gente ficasse ligado e a gente continuava ligado na realidade que nos circundava. Aquilo era incrivelmente atrativo, mas sabíamos que era apenas um jogo, e daí chegaram os anos 90. Com eles, computadores melhores, os celulares, né? Os gigantorales, os tijorolas, as TVs de tela plana surgiram e as cartilhas Caminho Suave sumiram das escolas, né? Mudou também todo aí o sistema de aprendizado. A coisa foi andando cada vez mais rápido até que na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do ano de 2007, Steve Jobs sobe no palco e bum, apresenta o iPhone. O mundo mudou. Daí para diante o mundo mudou. A gente já tinha aí alguns arremedos de telas sensíveis ao toque, né, os palm tops, algumas coisas assim, mas com o advento do bendito iPhone, parece que cravou a revolução digital e daí a coisa começou a ficar rápida, né? Para os pais da minha idade, então vamos falar da geração digital, né? Para os pais da minha idade, cujos filhos nasceram após a virada do milênio, você se lembra do bug do milênio? Né? A gente achou que a coisa ia degringolar, os computadores travariam, né? Mas essas coisas de tela sensível ao toque, rede social, câmera disponível em qualquer aparelho, né? A gente pega um iPhone, hoje tem câmera, os celulares estavam começando a ter câmera, tudo isso é novo, né? Não tava com a gente quando a gente cresceu, quando a gente era criança, né? Bom, graças a Deus, né? Porque você imagina se a gente tivesse câmera para todo lado com as bagunças que a gente aprontava na época que a gente era jovem. A gente teria sido cancelado antes mesmo que a cultura de cancelamento existisse, né? Porque a gente fazia bagunça e graças a Deus as câmeras ainda eram grandes, né? Mas hoje em dia você vê que a molecada não pode sequer até fazer artes porque está sendo filmado por todo lado.
Mas a gente não sabe um pouco, a coisa aconteceu de maneira tão rápida e a gente não cresceu com isso que a gente não sabe como lidar, talvez, com a exposição dos nossos filhos a tudo isso, né? Mas por experiência própria eu já vou dizer para vocês, não se assustem, aconteceu, tá aí, e uma coisa que dá para a gente perceber é que essas crianças parece que elas já nasceram adaptadas a esse mundo digital, né? Se você pegar um bebezinho hoje e der um iPad na mão desse bebezinho, você vai ver que em segundos ele vai entender que aquela tela reage aos dedinhos dele e ele vai utilizar o iPad da maneira dele, mas vai utilizar o tablet da maneira dele. Você imagina se isso acontecesse com a gente na nossa infância, né? Eu tenho certeza que se me desse um iPad quando eu era bebê, ele não ia durar minutos, né? Eu ia bater, porque não era a nossa realidade, a gente não nasceu num mundo já desse jeito, né? Mas essa galera de hoje nasceu assim. A verdade é que nossos pais e os pais dos nossos pais, ainda que eles tivessem que enfrentar as mudanças do mundo, né, que estava acontecendo durante o crescimento de seus filhos, né, certamente quando eu era criança, toda a história do videogame e tudo mais não existia na infância do meu pai, então ele também precisou se adaptar a isso, a questão do tempo de tela, né, que hoje a gente deu esse nome, né? Mas isso já existia desde a nossa infância, com o advento dos videogames e até dos computadores, né? Mas a aceleração que se dá no mundo hoje, ela acaba sendo muito mais rápida do que na nossa infância, né? Então hoje como pais, nós temos que agir mais rapidamente até do que os nossos pais agiram conosco, porque a coisa está muito rápida, né? Para vocês terem uma ideia da diferença de timing que eu estou falando, e talvez vocês não consigam perceber isso, mas tenta buscar no YouTube a cena de amor entre Almir Sater e Ingra Liberato na novela Ana Raio e Zé Trovão. Eu fiz essa experiência porque eu lembro que quando eu era adolescente, essa novela passava na extinta TV Manchete e eu gostava dela, não sei se pelo tema rural ligado ali, eu era de cidade do interior, não sei o que, mas enfim, tinha um tema de quase que um velho oeste, não sei. Mas eu gostava dessa novela, mas tentem buscar essa cena e assistam. Vocês vão ver o timing dessa cena, o tempo que um movimento de cena demora para ser feito. Hoje, vendo, eu não entendo como é que eu, adolescente, com toda a energia de adolescente, e muitos adolescentes na minha época gostavam de ver essa novela. Porque o timing é completamente diferente. Hoje a gente não suportaria ficar, sei lá, minutos, um take inteiro de uma novela assistindo essa cena que pode descambar num beijo, talvez, eu nem me lembro muito bem disso, mas eu sei que a cena é lenta, vocês vão ver lá. Então procura lá no YouTube, né? Porque hoje para nós tudo é rápido, tudo é fugaz, o tempo é reduzido, resumido, né? Tudo tem que caber num espaço de 140 caracteres. Tá bom, eu sei que o Twitter já aumentou essa capacidade de caracteres aí, mas são 140 caracteres, é o que cabe numa olhada, né? Você olhou, o olho não precisa nem movimentar muitos músculos que envolvem o globo ocular, porque você leu os 140 caracteres, e é o que a mente consegue captar, porque a postagem seguinte meio que já está ali piscando ali embaixo e você já passou adiante, então nem dá muito tempo para o próprio cérebro absorver aquilo que você leu profundamente, né? É o que é o mundo de hoje, né? Tudo gira em poucos caracteres, né? Se olhar uma linguagem entre os jovens hoje no WhatsApp, uma experiência, por exemplo, aqui em casa, nós mandamos certo dia uma mensagem para a nossa filha perguntando se ela tinha feito tal coisa que a gente pediu para ela. E daí, para nossa surpresa, chegou um SS de resposta. Na minha cabeça, dos anos 70, 80, SS era vamos dizer assim, aquela armada particular do Hitler, né? E eu descobri que não, é um sim hoje em dia, né? E, gente, não tem diferença a pessoa escrever SS ou escrever sim, é um caractere só de diferença, mas eles não, eles preferem escrever SS ou só S, né? Em vez de escrever sim, vai entender, mas hoje é assim, hoje é tudo rápido, né? Os estudos científicos hoje eles já começam a atingir um nível de percepção
que é capaz de dizer quais os benefícios ou malefícios dessas novas tecnologias para o homem, tá? Agora, principalmente agora, já aí né, que a gente está indo já para os anos de 2020, né, a coisa já começa a ficar cientificamente bem visível, a questão dos malefícios e benefícios do tempo de tela, ou do que os aplicativos, ou do que tal aplicativo, do que as redes sociais fazem com as pessoas, né? Então, assim, as doenças que advêm desse mundo digital, já está começando a ver isso agora. Mas o que nós podemos dizer é que por conta do uso, do pouco uso, na verdade, dos grandes músculos do nosso corpo e do contato com uma realidade virtual que não é realmente real, por mais redundante que isso possa soar, tende a causar um problema de difícil solução para os jovens amanhã cedo. Eu não estou falando um problema que os jovens vão passar daqui a 10 anos. Eu estou falando de um problema que os jovens já estão enfrentando por conta desse contato com o mundo virtual, que não é real, que não tem realidade, e por falta de usar devidamente os sensoriais e os grandes músculos, né? Nós temos um equipamento biológico que precisa ser usado para que a gente possa saber o que é real. Deus criou a gente assim. Então eu estou falando do jovem já, eu não estou falando nem de um futuro distante, tá? Então a nossa atenção ela tem que ser agora. Os educadores, biólogos, psicólogos do século XX, e até alguns antes do século XX, eles já identificaram como é que nós, humanos, nós tomamos conhecimento da realidade que nos cerca. Usando uma palavra mais científica, como que a gente tem propriocepção da realidade, tá? Eu fiz parte alguns anos atrás, há poucos anos atrás, agora até um pouco antes dessa triste pandemia, eu fiz parte por alguns anos de um grupo de estudo na área de psicogenética, né, fundada por um sacerdote, inclusive, que nos deixou agora, no alto de seus 96 anos e com uma sabedoria incrível. Mas eu participei de um grupo de estudos da psicogenética focado em neuroanatomia funcional, e já é pacífico nessa área de estudos de neuroanatomia, de psicogenética, de psicopedagogia. Quem estiver assistindo aí que trabalha na área de educação vai falar, Piaget já falou isso. Exato, é porque a biologia já descobriu isso, né? Que para a gente ter a propriocepção de realidade, da realidade do objeto, da realidade dessa mesa, a gente precisa com que dois de nossos sensoriais formem rede. Então, assim, ao olhar para o mouse do meu computador, eu preciso que os meus olhos, a partir da luz refletida nele, sejam estimulados e que o tato da minha mão, ao tocar no mouse, também eu tenha a sensação do que é esse mouse. E a partir daí eu tenho uma propriocepção da realidade objetal desse mouse. Eu sei que ele é real. Quando dois sensoriais eles formam essa rede, quando um utiliza, vamos dizer, a faculdade do outro, por assim dizer. Eu até vou fazer com vocês, para vocês fazerem uma experiência muito simples. Eu vou tentar aqui achar um objeto pontiagudo, né, uma caneta, por exemplo, ou um lápis. Achei um lápis aqui na minha mesa, que bom, né? Se vocês tiverem um objeto pontiagudo em mãos, essa experiência é muito sensível, ela é muito perceptível para nós se a gente usa, por exemplo, um garfo de cozinha. Não muito afiado, tá? Porque é uma experiência que não é feita para ferir. Mas, assim, vamos fazer essa experiência para vocês entenderem o que é propriocepção de realidade, tá? Pegue o objeto pontiagudo que está nas suas mãos e olhem para a ponta desse objeto, né? Como eu estou olhando para a ponta desse lápis. Imaginem a sensação que vocês teriam colocando a ponta desse lápis na palma da sua mão e pressionando, tá? Imaginem, não façam ainda essa operação, mas imaginem como que seria você sentir a ponta desse objeto pontiagudo no meio da palma da sua mão, pressionando até você sentir um incômodo, tá? Uma dorzinha, mas não vai se machucar, é só, pelo amor de Deus, não se furem por causa de minha palestra, é uma experiência. Sintam um incômodo.
Imaginem isso, fiquem imaginando. Agora façam a experiência em si. Peguem o lápis, coloquem no meio da palma da sua mão e pressione até ficar incômodo. Vocês viram como é diferente? Perceberam que aquilo que vocês imaginavam que seria, a sensação que vocês imaginavam que seria, ela era diferente da sensação real de apertar o lápis na palma da sua mão? Isso acontece porque agora vocês têm dois sensoriais que estão unidos na mesma coisa. Olhem para a ponta do objeto na palma de sua mão. Agora vocês têm a sua visão sendo estimulada pela luz refletida nesse objeto e vocês têm o tato estimulado pelo toque do objeto na sua pele, né? O órgão responsável pelo tato é a pele. É diferente, não é? Tem uma dorzinha maior, né? Antes vocês imaginavam que era só uma cutucada. Não, ele dói mesmo, ele incomoda, né? Agora façam a seguinte experiência. Tirem, olhem de novo para a pontinha do objeto pontiagudo e tentem imaginar de novo a sensação que seria ao objeto tocar em vocês. Agora vocês sentem aquela sensação que foi real, né, do objeto tocando. Por quê? Porque o seu cérebro, o seu corpo, você, já tem propriocepção da realidade da ponta desse objeto. Outra experiência, feche os olhos e toque o lápis, fazendo o mesmo exercício de tocar até incomodar. Tentem enxergar a ponta do lápis tocando na palma da sua mão. Vai ser possível. Vocês vão enxergar mesmo sem olhar. Por quê? Porque o seu tato, ele já se apropriou das faculdades da sua visão. Porque você tem propriocepção da realidade. Você sabe o que é a ponta, no meu caso do lápis, tocando a palma da minha mão. Isso é propriocepção. Agora, tente reproduzir isso numa tela sensível ao toque. Eu vejo o ícone, estou vendo o ícone. Quando eu passo o dedo, no caso de alguns aplicativos, o som me dá a sensação de que eu realmente toquei naquele ícone. Mas se a tela tivesse apagada, eu apenas estaria passando a mão num vidro liso. Eu não teria realmente tocado. O meu tato, o sensorial do tato não sente aquela operação que os meus olhos e os meus ouvidos viram. Ele não sente. Então aquilo para mim não é realidade total. Eu não tenho propriocepção da realidade que está nessa tela sensível ao toque. É aí que nasce o perigo. Né? Aí que nasce, vamos dizer assim, o caos gerado no nosso cérebro. Né? Até mesmo para nós adultos. Mas o problema quando isso é voltado para crianças e adolescentes é que a criança e o adolescente ele não está na fase de conceituar as coisas. Eles ainda estão usando, o cérebro ainda está captando propriocepções. A gente precisa, principalmente nessa primeira infância, antes da puberdade, a gente precisa ter o máximo possível de propriocepções da realidade que nos rodeia. Tá? Propriocepção do toque da nossa mãe, do nosso pai, porque isso transmite o amor, é o que mostra o amor, né, do pai e da mãe para a criança, a propriocepção das coisas que estão à nossa volta, da mesa, do garfo, da comida, o sabor da comida, o cheiro da comida. A gente precisa disso nessa primeira infância, por quê? Porque daí eu vou dizendo para o meu organismo o que é real, o que é realidade. E quando chegar a bendita puberdade, com todos os seus hormônios, que são voltados não somente para a vida sexual, mas também para a vida em sociedade. Né? Os hormônios eles são responsáveis por isso. Né? Eles não são responsáveis simplesmente para que a gente tenha uma vida sexual casado no futuro, para que a gente se case. Eles não são só para se apaixonar. Eles são para que a gente se relacione. Né? A gente passa a sentir afeto por outra pessoa, a gente começa a deixar aquele egoísmo, né? Aquele egocentrismo da criança e passa a olhar para os outros, a gente sente atração pelas outras pessoas. Isso é culpa da puberdade, culpa dos hormônios, porque Deus criou assim, para que a gente possa viver voltado para o outro. É óbvio que, dentre todos os outros, nós vamos escolher uma pessoa, talvez, para viver juntos. Ou então vamos renunciar a isso por honra e glória do reino de Deus, né? Por honra e glória de Deus. Mas daí é uma missão específica, né? Uma vocação específica. A vocação nossa natural
É nos casarmos, procriarmos. Né? Então a puberdade é para isso. O problema é o seguinte, se eu entro na puberdade sem saber o que é realidade, como que eu vou saber, na verdade, que meu pai e minha mãe me amam? Ou como eu vou saber se eu amo? Porque eu não sei a realidade do amor, eu não sei nem sequer a realidade do aplicativo. O aplicativo foi virtual para mim, a gente hoje fala em realidade virtual. Eu sou um pouco crítico dessa expressão realidade virtual, porque ou é realidade ou é virtual. Né? Não dá para ser uma verdade mentirosa. Essa expressão um pouco quer dizer isso, né? Não, vamos entrar no mundo da verdade mentirosa. É uma verdade, mas é de mentira. É realidade, mas é virtual. Sabe, é algo que não cabe muito bem no nosso organismo. Então, os nossos filhos hoje, com o tempo de exposição cada vez maior a telas sensíveis ao toque e a um mundo dentro de uma rede de bytes, as relações interpessoais elas estão sendo transformadas em correntes elétricas. Eu não sei como que é a realidade de uma verdadeira amizade, né, do abraço do amigo. Como que eu vou crescer assim? Como eu vou chegar na vida adulta desse jeito? É aí que está o perigo das coisas, né? E como que eu vou saber e sentir na minha vida o amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele exige uma faculdade bem maior, vamos dizer assim. Né? A gente precisa estar tão ciente da realidade que nos rodeia para que quando o amor de Deus se manifesta para nós, nós sabemos que esse amor é real. É óbvio que Deus também não nos deixa na mão nesse sentido. Jesus cria os sacramentos justamente para isso. Os sacramentos são palpáveis. Nós podemos interagir com os sacramentos com os nossos sensoriais. Então eu posso sentir o amor de Deus ali, ter propriocepção da realidade do amor de Deus quando eu comungo, porque eu sinto o sabor do corpo de Cristo, porque eu tenho o tato do corpo de Cristo, porque eu vejo o corpo de Cristo em forma de pão. Isso gera para mim propriocepção da realidade daquele pão. Na verdade, hóstia consagrada, corpo de Cristo. Então, o amor de Deus começa por aí. O batismo, né, a água correndo pela nossa fronte quando somos batizados, né, o tato daquela água fria, o ouvido das palavras, né, do sacerdote dizendo eu te batizo, José, em nome do Pai, do Filho. Então, entra, ao mesmo tempo a água toca. Olha que bonito que Jesus fez com os sacramentos. Olha que didática de Deus para que nós entendamos a realidade da graça divina operando nos sacramentos. Ele usa os nossos sensoriais. Né? E por quê? Porque ele criou a gente assim. Então o que acontece hoje com esse excesso de telas é que nós estamos perdendo essa capacidade de ter propriocepção de realidade. Mas agora, para a gente encerrar esse capítulo da palestra, porque quanto mais eu entrar nele, talvez eu corra o risco de falar besteira, porque não é a minha área de conhecimento, ainda que eu tenha trabalhado com isso, eu sou apenas um teórico. Né? Eu sou formado em Direito, pós-graduado, comecei a fazer jornalismo, na verdade fiz jornalismo e depois comecei a fazer História. Então assim, eu sou um teórico da área da psicogenética, eu não sou um prático da área da psicogenética. Então, vocês aí que são psicólogos, psicopedagogos, psicogenetas, médicos, psiquiatras, vocês vão entender, biólogos, vão entender muito mais disso do que eu e vão mais a fundo nisso do que eu. Eu só pincelei por aí. Mas para encerrar esse capítulo da palestra e a gente já partir para o capítulo final, eu queria aproveitar um pouco de uma linguagem digital, por assim dizer. Ainda que sejamos pais analógicos, né, vamos falar um pouco de linguagem digital. Né? Ao fazer em nossa plataforma operacional adâmica, por assim dizer, maculada pelo vírus do pecado original, e a gente faz um upgrade com a plataforma operacional de Cristo ressuscitado, o aplicativo Eu, eles têm que se modificar, tá? E a gente começa a entender isso, né? E isso foi uma coisa que eu escutei desse meu amigo padre que já faleceu em odor de santidade. Né? E ele falava uma coisa assim, quando alguém clicar no ícone do José, no ícone do app José, tem que abrir um Zé Caetano que consegue ser irmão de todos.
sabe, tem que abrir o José, ele não pode ser um ícone, como que eu posso dizer assim, que funcione só num determinado ambiente. Eu tenho que ser um aplicativo que funcione em todos os ambientes. Eu tenho que ser irmão de todos. Eu tenho que ser um José que circula muito bem entre os padres e os membros do movimento. Né? Vocês me conhecem e eu circulo muito bem aí, sem mudar. Eu sou eu mesmo em qualquer lugar. Eu tenho que ser um José que funciona igualmente bem entre jornalistas e até muitos deles contrários à fé católica, até mesmo anticlericais e radicais naquilo que se refere à perseguição da igreja, mas eu tenho que ser o mesmo José entre eles, sabe, eu tenho que ser eu, não posso ficar mudando de forma ou travar ou ter um bug, né, como a gente poderia dizer. Eu tenho que ser um José que vai muito bem quando fotografou os backstages da São Paulo Fashion Week, naquele ambiente que é repleto de pensamentos controversos em relação à fé cristã. Eu continuo sendo o José que é do Reino Cristo, o José que é jornalista, que é fotógrafo e que circula muito bem por aí. E eu também tenho que ser um José que circula tranquilamente entre os meus amigos que pilotam Harley, ou seja, entre o meu motoclube. Né? Eu tenho que ser o mesmo, porque o meu upgrade é o da plataforma de Cristo ressuscitado, que é voltado para todos, a salvação é para todos os homens. Né? Então, lembra quando São Paulo fala com os gregos eu fui grego, com escravos. São Paulo entendia essa questão desse aplicativo que precisa ser nós precisamos funcionar nesses ambientes, né? E os nossos filhos também, sabe? Os nossos filhos, eles não podem, se eles estiverem, vamos dizer assim, se o aplicativo deles estiver funcionando bem só com aquele grupo literário, assim, ou aquele grupo que se veste daquele jeito, ou os fãs daquele... Se estiver funcionando só num aplicativo e não estiver funcionando para os demais, é porque eles estão usando a plataforma de Adão. Né? E Adão criou aquela plataforma com um manual de programação que foi dado pela serpente para Eva. Não é o manual de programação de Deus. O manual de programação que foi dado por Deus é o de Jesus. Né? Então, para terminar encerrar esse capítulo e a gente partir aí para o que vem na tela... Verifique se o dispositivo está conectado à sua rede Wi-Fi. Olha que beleza, gente. Os mundos atrapalhando as nossas palestras. O mundo digital atrapalhando a nossa palestra. É assim que acontece. Eles interferem de qualquer forma. Fique quieta, Siri. Eu não estou falando com você. Né? E agora, então, vamos para esse tema. Já que ela está aqui me perturbando, vamos para o tema de o que vem na tela. Vamos falar, então, do mundo digital e dos nossos filhos. Como eu disse para vocês, eu não sou daquela área biológica ou médica, eu não sou psicólogo, então deixa todo aquele tema da propriocepção, vocês estudem mais, busquem atrás, aí corram atrás disso, e vocês vão ver que essa coisa da propriocepção da realidade aí, e esses processos mentais aí, eles são muito grandes. Eu tive que estudar muito neuroanatomia funcional, que não fez parte da minha formação acadêmica, mas eu tive que ficar 4 anos estudando neuroanatomia funcional para entender como é que funcionavam esses processos mentais, né? Mas eu vou parar por aí para não falar besteira. Mas eu sou pai há 15 anos, pelo menos, né? E recebi de Deus uma graça que talvez muitos pais não consigam, mas eu tive essa graça de Deus e eu agradeço a Ele imensamente, que foi poder ver de perto o crescimento das minhas filhas, porque quase sempre eu trabalhei em home office. Eu trabalho em home office desde 2003, desde quando eu deixei a advocacia para começar a trabalhar com Zenit, e foi um chamado apostólico, vocacional, abandonar uma profissão para fazer outra que eu não conhecia, que era o jornalismo, e então eu tive que buscar ser jornalista. A partir de então eu comecei a trabalhar em home office, né? Então esse tema de home office aí, que tristemente, né, nós fomos obrigados a trabalhar durante essa terrível pandemia, para mim não é novidade, eu já trabalho assim desde 2003. Né? E ao estar perto das minhas filhas, eu pude controlar o tempo de tela delas até agora. Porque agora a adolescência chegou, elas já estão bem, 12, 15 anos, elas estão bem adolescentes, e elas tentam usar todos os subterfúgios do mundo para driblar de maneira infrutífera
Claro, né, os pais, porque a gente conhece todas as manobras inventadas, né, para furar controle parental, porque a gente já foi adolescente. Então a gente só muda o mecanismo, tá? Que é digital, só muda, vamos dizer assim, o que fazer. Mas o modus operandi, a gente sabe de longe, a gente sabe o olhar, sabe o tipo da risadinha que estão dando, a gente sabe. Né? Quando fica tudo muito quieto, a gente sabe que tem besteira. Não é assim que pai... Né? Um dos alertas, né? Os alarmes para os pais que os filhos estão fazendo arte é quando ficou em silêncio. Ficou em silêncio é porque tem coisa acontecendo, né? Uma pena para as minhas filhas, porque eu trabalho com, e eu gosto disso de tecnologia desde a época do MS-DOS, naquela telona verde e preta de carbono, que a gente punha a telinha na frente, né? Nossa, lembra quando surgiu o Norton Commander? Revolução, dava para usar mouse, né? Eu trabalho desde antes do mouse. Então azar delas, porque os processos tecnológicos também eu conheço bem. Mas enfim, as telas estão aí. Né? E estão trazendo para os nossos filhos uma miríade de informações de todas as formas audiovisuais possíveis. São canais de YouTube com sujeitos infantiloides com cabelo pintado de azul falando porcaria, são conta de Instagram que parece aqueles antigos circos de horrores, são aplicativos que incentivam crianças e algumas moças a fazerem coreografias aí que parecem um intervalo de uma instituição de tratamento mental. Tá por aí, mas enfim, é tudo isso que está chegando na nossa casa, e quando eu digo que é tudo mesmo, tem tudo na internet, e eu não preciso nem ir para Deep Web, eu posso ficar na internet só mesmo, na própria internet, www, e tem de tudo ali, milhões de porcarias, coisas que eu acho que até o diabo já perdeu a mão, até ele fala, nossa, tem mesmo, os caras conseguiram, eu só incentivei e os caras foram longe. Tem muita coisa por aí e é isso que está chegando na cara dos nossos filhos hoje numa telinha desse tamanho, tá? É isso que está chegando. Então a gente tem que ficar de olho, tá? Bom, temos que perder tempo com os nossos filhos. É ganhar, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente não perde tempo estando com os nossos filhos, a gente ganha tempo. É que a expressão perder tempo ficou cunhada por aí, no sentido de que você vai dedicar um tempo para uma coisa que você está perdendo. Não, você está ganhando. Com os filhos você está ganhando tempo. Ganhe tempo com seus filhos. Nada é mais importante nessa vida do que formar a inteligência e a alma dos nossos filhos. Nada. Seria terrivelmente grotesco e infinitamente triste que a gente chegue até o céu sem os nossos filhos. Imagina que tristeza ir para o céu sem eles. Ir para o céu e ficar esperando lá e de repente, quando minhas filhas enfrentarem o julgamento final delas, elas não forem para o céu. Olha que coisa grotesca, triste. A missão era minha, de educá-las na fé. Então assim, para quem tem um bom emprego e busca fazer sua empresa crescer, para dar o melhor para sua família, dá uma revisada na agenda, porque às vezes a gente está trabalhando demais. E a gente está trabalhando demais justamente para dar o melhor para a nossa família. Mas o melhor para a nossa família somos nós. Não é dinheiro. Não são os bens materiais. Sabe, né? Nesses últimos anos da minha vida, eu percebi que tem coisas que não adianta, o dinheiro não compra. A pessoa pode ter a maior fortuna do mundo, não compra. Uma delas é o tempo que a gente passa com os nossos filhos. Não dá para substituir isso por nada. O tempo é tempo. Eu acho que é a única riqueza da vida que é insubstituível. O tempo que se esvaiu e passou pelos vão dos nossos dedos, ele não volta. É tempo perdido. Então ganhe tempo com os filhos. Né? Há pouco tempo eu escutei, com o coração assim, ao mesmo tempo profundamente aberto, mas dolorido, o meu amigo Rafael Vitola, né, que muitos do movimento Reino Cristo conhecem, porque ele também, quanto eu, ele é bem jurássico, na verdade ele está há mais tempo no movimento que eu, e é um apologeta, é uma pessoa que tem uma presença forte nas redes sociais e na internet falando das coisas de Deus. Ele em Curitiba, ele fazendo um talk show para pais, ele falava assim que é inadmissível que os filhos dele rastejem para o demônio. E eu concordo com ele, é inadmissível. Eu vou dizer uma coisa especialmente para nós, pais.
O nosso antigo inimigo, o diabo, Jesus chama ele de o homicida desde o princípio. Está lá em João 8,44. O homicida desde o princípio. Homicida, o assassino desde o princípio. Ele não quer só que eu morra e vá para o inferno. Não, ele quer que as minhas filhas morram e que caiam direto no inferno. Sabe, as minhas filhas que acabaram de estar comigo no café da manhã. Sabe, que a gente almoça junto todos os dias. O nosso inimigo, o demônio, ele não quer só que eu morra ou que a minha esposa morra. Ele não quer só que os adultos se percam. É seus filhos. Ele está de olho neles e ele é o assassino desde o princípio. Então, como você reagiria se alguém invadisse a sua casa para machucar seu filho ou sua filha? Para machucar mesmo, seriamente, um bandido. O bandido entra na sua casa, ele não quer saber de machucar você, ele quer machucar seu filho e sua filha. Como que você reagiria? Pois o bandido está entrando na nossa casa através disso aqui. Através do computador, através da televisão. E a gente fica inerte, olhando para ele, fazendo o que há de pior com os nossos filhos e filhas. Então, eu sei que essa é uma pergunta pesada que eu fiz, esse é um argumento pesado, mas é um argumento real, porque Cristo nos ensinou assim, tá nas Sagradas Escrituras. O demônio quer que a gente vá para o inferno, e não é só a gente adulto, é os nossos filhos também. Ele quer que as nossas famílias sejam destruídas. Então, dedique tempo para saber o que seus filhos estão vendo, acessando nas telas, nas redes sociais, na internet, até mesmo na televisão. Dedique tempo para isso, tá? E ó, você tem o poder paterno, eu tenho o poder paterno e a responsabilidade de cuidar das minhas filhas. Elas não são donas nem do celular delas, fui eu que dei. No seu caso, seus filhos são donos do celular deles? Não, foram vocês que deram, ou pelo menos criaram a possibilidade de que eles tivessem um trabalho para ter. Ou acho que por conta própria eles nasceram e já sabiam trabalhar e ter seu dinheiro e comprar seu celular. Não, foram vocês que educaram para isso. Então, eles não são donos sequer do celular deles. Vocês lembram quando Jesus dizia no Evangelho assim, se tua mão te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no céu sem a mão do que ir pro fogo do inferno com a mão. Gente, cortar o celular é muito menos doloroso, né? Tirar o celular não é tirar a mão, dói menos. E é melhor que seu filho entre no céu sem o celular do que ir para o inferno com o celular. Né? Então vê o que está acontecendo. Óbvio, isso tem que ser feito de uma maneira equilibrada, porque o mundo é digital. Né? E eu vou contar para vocês um segredo, tá? Todo mundo já sabe disso, mas é um segredo. Vocês que estão no comando. Sabe, vocês têm o famoso pátrio poder. É prerrogativa nossa dar ordem aos nossos filhos, sabe? Isso faz parte da carteirinha de ser pai. Né? Quando eu me tornei pai, eu tenho prerrogativa de dar ordem para eles, especialmente se essa ordem for salvá-los de algum mal. Eu tenho esse poder, e detalhe, não é só um poder, porque, né, como diria o Homem-Aranha, com todo poder vem uma responsabilidade, né? Não é só poder, é responsabilidade. Eu tenho poder e responsabilidade por tirar meus filhos das encrencas que eles estão se metendo. Não deixar que eles se metam em encrencas. E quando eu falo encrencas, é encrencas de vida eterna. Porque as encrencas aqui do dia a dia, por piores que sejam, tudo aqui na Terra se resolve, tá, gente? Meu filho é um rebelde e fez tal coisa e tá enrolado. Não tem importância. Aqui na Terra tudo se resolve. O problema é o que não se resolve. O problema é a morte eterna. Jesus já falava isso aí. Então tira. Se for necessário tirar a tela, tira a tela. Pague aplicativos de controle parental que ajudam vocês a controlar. Por exemplo, aqui em casa, minhas filhas sabem disso há muito tempo, os computadores eles são vigiados por mim. Óbvio que através de uma empresa que me dá esse direito, eu pago e eu recebo um e-mail no final do dia com relatório de tudo que elas acessaram. Né? Eu, sinceramente, olhando hoje, eu dou risada, porque graças a Deus minhas filhas, elas com o tempo e as broncas e os puxões de orelha, hoje elas têm uma consciência já mais formada, elas já se confessam, já tiveram primeira comunhão, então elas sabem o peso de
de cometer besteiras, né? Porque vai afastá-las de Deus. Eu acho que Deus já vem tocando isso no coração delas. Mas tira o celular, dá um livro pro bendito. Não tenha medo de tirar, não, sabe? Eles não pagam nem os impostos deles, você vai deixar o celular na mão. Não, tira lá. Tira. Se está fazendo besteira, tira, controla, põe hora, determina a hora. Sabe, as telas não são imprescindíveis para a vida. Pelo menos das crianças e dos jovens, né? É óbvio que eles têm que aprender tecnologia, porque o mundo virou tecnológico, né? Depois que Steve Jobs falou boom, né? E ele tinha essa mania, né, de falar boom, e apresentou lá no palco de Cupertino, felizmente ou infelizmente, o iPhone, o mundo mudou mesmo, tudo é digital, os empregos surgiram daí, né? Outros ofícios deixaram de existir, ou alguém manda filho para a escola de datilografia. Né? Não manda, né? Quando eu era criança existia, né? Você tinha que ter um diploma. Hoje não, né? E detalhe, essa criançada já nasceu com a capacidade aparentemente multitarefa no pensar, e parece que até os dedões deles já são mais compridos para eles ficarem digitando. É impressionante. O bebê já nasce sabendo pegar um smartphone, né? O importante é que eles não se tornem escravos do smartphone, ou das telas, ou do mundo digital, mas que eles sejam os senhores do mundo digital que os rodeia, né? E que eles tenham contato com a realidade mesmo, realidade objetal, grandes músculos, que eles abracem vocês e que vocês abracem seus filhos e que possam dizer para eles que os amam, abraçando e beijando, e diga que os amam. E isso vai fazer com que eles, através dos sensoriais, do tato, da audição, da visão, eles entendam o amor, eles saibam que esse amor é real, tenham própria percepção de realidade do amor. É assim que vai funcionar, né? Sabe, agora voltando assim para as dicas básicas para a gente já terminar essa palestra, né? Mantenha na casa de vocês um ambiente católico, mas católico de verdade, porque vai ser na casa de vocês que eles vão aprender, sabe? Infelizmente hoje, até mesmo em algumas paróquias, já não se tem um ambiente católico. Graças a Deus, para nós que vivemos próximos de um movimento católico bom, e outros movimentos também bons, eu posso citar vários aqui, né? Eu sou do movimento Reino Cristo, mas tem o Opus Dei, tem o Caminho Neocatecumenal, enfim, são muitos movimentos bons e que nos fazem ser católicos, né? Mas, gente, tem paróquia por aí que a coisa tá feia, e não é mentira isso que eu estou falando, e vocês sabem disso. Então, criem na casa de vocês um ambiente católico, sabe, com aqueles atos de piedade típicos católicos. Tem um altar em casa, tem um oratório em casa, sabe, a responsabilidade que os nossos filhos cheguem na catequese já habituados com a história da salvação, que quando contarem para os nossos filhos a história dos 10 mandamentos, eles já saibam de toda a história de Moisés, porque é vivida em nossa casa, porque a gente conta isso, sabe, leia para os seus filhos pequenininhos na hora de dormir histórias da Bíblia. Leia a história de Sansão. Eu lembro que eu era criancinha, minha mãe lia para mim, era algo apaixonante, eu ficava na minha cabecinha de criança ali, com 6, 7 anos, imaginando Sansão e Dalila, ou Moisés atravessando o Mar Vermelho. E quando eu fui para a catequese, para a primeira comunhão, o que os catequistas falavam eu já estava habituado, já fazia parte da minha vida. Então tornem isso hábito na casa de vocês, porque não é a catequese responsável por ensinar a fé a seus filhos. Eu contei um segredo agora? A responsabilidade de ensinar a fé para os filhos é dos pais, vocês prometeram isso no batismo. Dos pais e dos padrinhos de batismo também, tá? Então quem é padrinho de batismo, fique atento, é responsabilidade sua, não do catequista. O catequista não estava lá no batismo do seu filho dizendo que prometia educá-los na fé católica. E, ó, detalhe, é promessa do casamento. Prometem ter filhos e educá-los. Lembra disso? E daí, sim... A gente nem pensava em ter filho no dia do casamento, mas estava lá prometendo que ia educá-los na fé católica. Então, a responsabilidade é minha, não é do catequista. O catequista, ele é meu auxiliar. E se ele falar besteira, mude de catequese, ou ensine seus filhos em casa. O Rafael Vitola mesmo que eu citei aqui, tem um curso maravilhoso, como catequizar seus filhos em casa. Entre na internet, procure isso, é fantástico. A própria matéria escolar, a responsabilidade de educar seus filhos, é de vocês, é minha. Eu tenho que educar meus filhos, não é a escola. Até porque a escola fragmentou o ensino de tal maneira que
que eu não sei como é que educa, entende? Tudo fragmentado, né? Os ensinos, enfim, vocês sabem disso, não vou entrar nessa seara, né? Foi uma miríade de materiais didáticos. Os materiais didáticos hoje, gente, que a gente pega na escola, apostila de escola aí, de grandes grifes educacionais aí, você pega, é panfletária. É panfletária. O cara vai falar de animais invertebrados e vertebrados e depois vai ter mais 3 páginas sobre a extinção do peixe-boi, não sei, ou seja, daí vai ter um panfleto. Não que a ecologia seja ruim, tem um documento do Papa só sobre isso. Mas o problema é panfletagem. O problema é que isso está na escola, então a responsabilidade é nossa, né? E uma coisa importante, sabe, não tenha vergonha de rezar em família. Não tenha vergonha. Vai ter vergonha da sua família, pombas? Eu acho correto ter vergonha, você chega no bar, né? Mas em casa, com a família, com aqueles em que o amor é a moeda, vamos dizer assim, que o amor é aquilo que os mantém juntos, você vai ter vergonha de rezar? Não, reze com seus filhos, reze na frente dos seus filhos. Só quando seus filhos vêm e tocarem a sua fé é que eles vão ter a própria percepção da realidade de um Deus amigo, de um Deus que fala conosco. Sabe, eu não vou esquecer nunca uma imagem que está gravada na minha cabeça, e olha, eu tenho 44 anos, essa imagem está gravada aí há 40, e não sai, e meu pai já morreu há mais de 20. Eu lembro assim ainda muito real a cena do meu pai sair para a garagem, ligar o carro dele a álcool carburado para deixar esquentando. Né? 6 pais sabem o que é um carro carburado a álcool no Brasil, né? Nos anos 80. Tinha que deixar o bendito esquentar por alguns minutos, senão ele ia sair falhando na rua. E meu pai fazia isso porque ele deixava, a gente acordava, então ele deixava o carro esquentando para poder me levar para a escola. E enquanto o carro esquentava, ele que já tinha tomado café, eu acordava mais tarde, criança, né? Acorda a criança, até a criança se arrumar. Enquanto eu tomava café, eu via na sala de casa, sentado na poltrona, com o barulhinho do carro sendo esquentado lá com o afogador puxado lá fora, o meu pai sentado com a Bíblia na mão e conversando com Deus, fazendo a sua meditação e conversando. E ele falava com Deus e ele parava para ouvir. Deus falava com ele. Era inaudível para mim, eu não escutava o que ele estava falando, tinha ruído na minha mãe, na cozinha e tudo mais, mas eu via ele sentado com a Bíblia na mão, conversando com Deus, e com Deus amigo, alguém que respondia para ele, esse alguém era Deus. Então faça isso na frente dos filhos, porque isso vai gerar neles uma marca indelével de realidade que eles nunca vão esquecer. Fazem 40 anos que eu vi essa cena, eu não esqueço, ela é vívida. Está aqui na minha frente, eu consigo enxergar. Então faça isso na frente dos seus filhos. E, bom, acho que era essa a mensagem que eu queria dar, né? Nós, pais analógicos, no mundo digital, e hoje as coisas que a gente faz é chamada de cringe, né? Tem todas umas gírias, né? O que a gente chamava de brega, o que a gente falava para os nossos pais, pai, é brega isso, né? Hoje é cringe. Enfim, tem diversas gírias. Eles têm um código para se referir às coisas que a gente faz, às breguices que a gente faz, que é muito legal. Mas estejam atentos a isso, nem que seja necessário vocês googlarem, tá? Aproveitem também da tecnologia para saber o que eles estão falando, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês sobre o que é ser um pai analógico no mundo digital, né? Muito obrigado pela paciência em me ouvir nesse tempinho e que Deus Nosso Senhor abençoe vocês. Que a Sagrada Família esteja presente no lar de vocês, na vida de vocês. Se vocês ainda não tem ainda um hábito, eu vou fazer até um jabá, uma propaganda, procure um aplicativo C-Time, né, que é do Instituto Católico de Liderança, é um aplicativo de meditações católicas, talvez a grande maioria de vocês já tenham, mas ali vai ter subsídio para vocês transformarem o lar de vocês nessa igreja, fazerem uma meditação diária. Baixem lá o aplicativo, né? Ajuda mesmo, tem muitas meditações, orações, é fantástico, é muito bom. E rezem mesmo na vida de vocês. Que o Espírito Santo acenda em vocês essa chama de transformar a casa de vocês
numa igreja doméstica. Porque vocês, pais, são os responsáveis por essa igreja doméstica. Vocês são os párocos da sua igrejinha doméstica. E é essa igreja doméstica, que vai ajudar com que seus filhos sobrevivam num mundo cada vez mais caótico, cada vez mais anticristão, cada vez mais antivalores. Seus filhos vão sobreviver a isso com força e vão chegar ao céu junto com vocês, se vocês transformarem a casa de vocês, a família de vocês nessa igreja doméstica. É essa a nossa luta hoje aqui em casa, em transformar realmente a nossa casa numa igreja doméstica, com os atos de piedade que são nossos e que a igreja nos ensinou ao longo de milênios. Então façam isso, mantenham essa relação próxima com Deus, e que seus filhos possam ver, tocar, cheirar e sentir isso e ter própria percepção da realidade, do imenso amor de Deus por nós. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês e obrigado pela paciência. E vamos terminar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.